Albert Fish nasceu em 1870, nos Estados Unidos. Por fora, parecia apenas um homem comum, velho e frágil. Mas por dentro, escondia uma das mentes mais perturbadoras da história criminal. A infância de Albert Fish foi marcada por abandono e violência. Após a morte do pai, ele foi enviado para um orfanato, onde sofreu castigos físicos severos e abusos constantes. Essas experiências moldaram um padrão psicológico perigoso. Desde jovem, Fish demonstrava obsessões, autolesões e pensamentos violentos. Já adulto, ele levou uma vida dupla. Durante o dia, era visto como educado e tranquilo. À noite, seus impulsos se tornavam cada vez mais sombrios. Ninguém imaginava que ele se tornaria conhecido como o assassino mais perturbador da América. Na vida adulta, Albert Fish passou a apresentar graves distúrbios mentais. Médicos da época registraram alucinações, delírios religiosos e impulsos violentos incontroláveis. Ele acreditava que Deus o punia e, ao mesmo tempo, o escolhia para missões sombrias. Fish praticava automutilações constantes, chegando a inserir objetos metálicos no próprio corpo. Apesar disso, conseguia se misturar à sociedade. Trabalhava, conversava normalmente e aparentava ser apenas um senhor inofensivo. Mas por trás dessa fachada, suas fantasias se tornavam cada vez mais perigosas. Albert Fish começou a sentir desejo não apenas por dor, mas por controle absoluto sobre outras vidas. Era o início da escalada que levaria a crimes inimagináveis. Albert Fish não atacava ao acaso. Ele planejava com cuidado. Se aproximava de famílias pobres, especialmente mães solteiras que precisavam de ajuda financeira. Fish se apresentava como um homem educado, religioso e disposto a oferecer trabalho para crianças. Isso criava uma falsa sensação de segurança. Ele observava o comportamento das famílias, ganhava confiança e só então dava o próximo passo. Muitas vítimas desapareceram sem que ninguém suspeitasse dele. A aparência frágil e o comportamento calmo funcionavam como um disfarce perfeito. Durante anos, Albert Fish passou despercebido. Enquanto isso, seus crimes se tornavam cada vez mais frequentes e violentos. A polícia não tinha ideia de quem estava procurando. Por muitos anos, Albert Fish passou despercebido. Mas em 1928, um crime mudou tudo. Uma menina chamada Grace Bade, de apenas 10 anos, desapareceu após sair com um homem que prometeu levá-la a uma festa de aniversário. Esse homem era Albert Fish. Diferente de outros casos, dessa vez houve testemunhas. Vizinhos viram Fish buscar a criança e lembrar detalhes de sua aparência. Mesmo assim, dias se passaram sem pistas concretas. A polícia iniciou buscas, mas Albert Fish havia desaparecido novamente. Durante meses, o caso ficou sem respostas. Até que, anos depois, uma carta chegaria à família Bade e revelaria um horror que chocaria o mundo inteiro. O envelope da carta enviada à família Bade tinha um detalhe decisivo. Ele havia sido reutilizado e continha o endereço de uma pensão em Nova York. A polícia foi até o local e começou a investigar antigos moradores. O nome Albert Fish surgiu rapidamente. Ele correspondia à descrição dada anos antes e tinha um comportamento considerado estranho. Quando os policiais abordaram, Fish não tentou fugir. Parecia calmo, quase aliviado. Durante a prisão, os investigadores descobriram algo chocante. Raios-X revelaram agulhas cravadas dentro do corpo de Fish, resultado de anos de automutilação. Aquele senhor frágil era, e finalmente, desmascarado. Mas o que ele revelaria em interrogatório seria ainda mais perturbador. Albert Fish não atacava ao acaso. Ele planejava com cuidado. Se aproximava de famílias pobres, especialmente mães solteiras que precisavam de ajuda financeira. Fish se apresentava como um homem educado, religioso e disposto a oferecer trabalho para crianças. Isso criava uma falsa sensação de segurança. Ele observava o comportamento das famílias, ganhava confiança e só então dava o próximo passo. Muitas vítimas desapareceram sem que ninguém suspeitasse dele. A aparência frágil e o comportamento calmo funcionavam como um disfarce perfeito. Durante anos, Albert Fish passou despercebido. Enquanto isso, seus crimes se tornavam cada vez mais frequentes e violentos. A polícia não tinha ideia de quem estava procurando. O julgamento de Albert Fish começou em 1935 e rapidamente se tornou um dos mais acompanhados da época. A defesa tentou provar que ele era insano demais para ser responsabilizado. Psiquiatras confirmaram que Fish sofria de delírios, alucinações e distúrbios severos desde a juventude. Mas a promotoria apresentou outro argumento. Albert Fish planejava seus crimes, escolhia vítimas com cuidado e sabia exatamente como evitar suspeitas.
Isso indicava consciência e intenção. Durante o julgamento, Fish permaneceu calmo, às vezes sorrindo, como se tudo aquilo não afetasse. Após semanas de depoimentos, o júri chegou a uma decisão histórica. Albert Fish foi considerado culpado e mentalmente responsável. A sentença ainda estava por vir. Durante os interrogatórios, Albert Fish não negou seus crimes. Ele falava de forma calma, sem demonstrar medo ou culpa. Em vários momentos, parecia até orgulhoso. Fish confessou ataques a diversas crianças em diferentes estados dos Estados Unidos. Muitos desses crimes nunca haviam sido ligados a um suspeito. Os investigadores perceberam que estavam diante de um criminoso raro, alguém completamente consciente do que fazia. E que não via seus atos como errados. Médicos psiquiatras avaliaram Fish e concluíram que ele sofria de múltiplos transtornos mentais graves. Mesmo assim, a grande pergunta permanecia: ele era louco demais para ser julgado? Ou lúcido o suficiente para ser condenado? Após ser considerado culpado, Albert Fish recebeu sua sentença. Em 1936, o juiz determinou que ele fosse condenado à pena de morte, por assassinato em primeiro grau. Mesmo diante da decisão, Fish não demonstrou emoção. Segundo relatos da época, ele permaneceu calmo e afirmou aceitar o destino como vontade divina. Enquanto aguardava a execução, Albert Fish foi mantido em prisão de segurança máxima. Médicos continuaram avaliando seu estado mental até o fim. A defesa ainda tentou recursos, alegando insanidade extrema, mas todos foram negados. O caso estava encerrado para a justiça. Mas o impacto daquele nome estava longe de acabar. Albert Fish já era visto como um dos criminosos mais perturbadores da história dos Estados Unidos. Albert Fish foi executado em 1936, mas seu nome ficou marcado para sempre na criminologia. Seu caso é estudado até hoje como um exemplo extremo de distúrbios mentais, manipulação e sadismo. Ele mostrou que aparência frágil ou comportamento calmo não indicam inocência. Mentes perturbadas podem esconder os piores horrores. Cartas e registros de Fish são analisados em cursos de psicologia criminal para entender como prevenir e identificar predadores. O impacto do caso permanece, um lembrete sombrio de que o perigo muitas vezes vem de quem parece inofensivo. Albert Fish não é apenas história. É um alerta real para a sociedade.